Fala família BSS, tudo bom com vocês? Bora para mais um Top 5 BSS, onde nós falaremos de 5 assuntos da semana que passaram despercebidos pelo radar do torcedor santista, que deve estar hoje focado na classificação para a Série A. Então, vamos começar aqui pelo quinto assunto escolhido, o desempenho do Sub-17. Acho que foi algo que eu achei relevante a gente falar dessa semana. O Sub-17 que vem tendo um excelente desempenho esse ano, tanto no Campeonato Paulista quanto no Brasileiro. No Brasileiro chegou à semifinal, até ser eliminado para o Fluminense essa semana, em um jogo bem disputado aqui na Vila. E no Paulista está na final, jogou agora no sábado, ganhou do São Paulo o primeiro jogo em casa e vai para o jogo de volta com a vantagem. Então há a possibilidade sim de um título para a base esse ano. E é de se destacar o trabalho do técnico Helder Campos, na categoria que é considerada uma das mais promissoras dos últimos anos. Os jogadores como o artilheiro Luca Meireles e o ponta Matheus Xavier já tendo pedidos para subirem para o profissional em 2025. Também vale a pena ficar de olho no goleiro João Pedro, no lateral esquerdo Vinícius Lira e nos meias Padula e Pepe Firmino, que fizeram um ótimo desempenho essa temporada. Claro, são jogadores que, na minha visão, temos que tomar cuidado para promovermos ao titular, ao profissional, até porque não adianta promover e o garoto não ter espaço nenhum ou ser mal utilizado ou queimado na fogueira, né? Eu espero que tenha um trabalho, sim, de elevação deles do Sub-17 para jogar, por exemplo, uma copinha agora no começo do ano, ver como eles se saem e aí ir levando eles aos poucos para o banco de reservas, entrando em partidas que o jogo já esteja mais ou menos resolvido, para não terem aquela pressão de terem que resolver um jogo, essa pressão que normalmente acaba pesando em jogadores mais novos, né? Bom, esse foi um dos assuntos. Agora, o quarto assunto, vamos falar da entrevista do Galo no Esporte por Esporte. Eu não sei se viram, o Galo comentou sobre diversos temas, e agora eu vou focar em dois, quando ele fala do Morelos e do Patrick, né? Então, primeiramente, na defesa da contratação do Morelos, o Galo ele explicou que a contratação do Morelos foi baseada em seu histórico de gols, 20 por temporada na Escócia, mas o jogador não conseguiu ter o mesmo desempenho aqui no Santos. Ele também fala que desde a chegada em 2023, o Morelos ele enfrentou problemas físicos e lesões, né? Reduziu seu salário após o rebaixamento do Santos para a Série B e foi emprestado ao Atlético Nacional, onde vem apresentando melhor performance. Já sobre o Patrick, o Galo destacou que a contratação do Patrick foi uma decisão unânime entre a diretoria e o técnico Fábio Carilli. O jogador ele aceitou reduzir o seu salário em quase 30% e chegou no clube com níveis normais de gordura corporal, apesar das críticas sobre possível sobrepeso. Ele foi emprestado pelo Atlético Mineiro com uma cláusula de compra obrigatória em janeiro de 2025 por $1 milhão a ser pago parceladamente. O Galo também enfatizou que o Patrick, com uma vasta experiência na Série A, 440 jogos, está em boa condição física e pode contribuir, especialmente se o Santos retornar na Série A. Desde abril, né, o Patrick ele jogou apenas 9 partidas, sempre entrando no segundo tempo e deu uma assistência. Ele não joga 8 partidas, gerando incerteza sobre sua permanência no clube. Essas contratações, querendo ou não, estão na conta do Galo, né, porque ele é o homem das contratações no Santos, né, acho que o cargo hoje, gerente de futebol, não sei, o Santos coloca tantos títulos assim para o pessoal de diretoria que acaba até confundindo. Mas ele é o cara das contratações do Santos, o cara que negocia com os jogadores. Então, as contratações acabam caindo no colo dele. Foram 2 erros, né? Não tem muito o que falar. E aí, outra coisa que acontece pela falta de processo do Santos é que a culpa cai sobre uma pessoa só. Se o Santos tem um departamento bem estruturado de análise, já poderia ser algo que poderia ser dividido entre o departamento de análise, fazer um estudo completo do jogador que justifique a sua contratação e o diretor de futebol, o gerente, enfim, negocia apenas os termos da contratação, né? Então, é indiscutível que pagar $900 mil para o Morelos por mês e pagar $1 milhão no Patrick não faz sentido algum, né? Não justifica. São 2 jogadores que não chegaram numa boa parte física para o Santos, e parece que isso tem acontecido bastante, né? A gente vê agora o Yusuf Anigi e o Arce também não correspondendo na parte física. Eu não sei se o Santos está com problema para avaliar essa parte dos jogadores,
porque eles chegam aqui sem condições de jogo. O Patrick foi a mesma coisa, né? Você vê que ele não consegue jogar no Santos, né? Ele não tem o mesmo ritmo de outros jogadores. Ele tem até uma certa proteção da comissão técnica de, por exemplo, não colocá-lo em jogos na Vila. Então, fica realmente a decepção pela contratação desses jogadores e acaba queimando o nome do Galo, né? Como esse homem das contratações, porque qual é a garantia que ele não possa repetir esses erros e gastar mais dinheiro do Santos em jogadores que não vão render aqui? E o Santos já não é um clube muito abastado, né? Então, nós temos que ser assertivos nas contratações e esses erros não podem ocorrer frequentemente. Bom, vamos para o terceiro assunto, um que acho que pouca gente chegou a ver, do Gabigol, né? Você vê na thumb Gabigol, o pessoal já fica alarmado. O Santos ele tem o interesse de repatriar o Gabigol, né? Isso daí até foi feita uma proposta em junho de 2024. Porém, agora com a saída do Tite, a chegada do Felipe Luiz no comando do Flamengo, o Gabigol ele voltou a ser peça importante no time. E aí o Santos ele entende que será difícil convencer o Gabigol a retornar em 2025, dado o bom momento dele no Flamengo. O contrato do Gabigol ele é até dezembro de 2024 e ele pode assinar um pré-contrato com outras equipes a partir de julho, né? E também há outros interessados, né? O Palmeiras, o Corinthians, o Cruzeiro também demonstraram interesse no jogador. O Santos, quando ele fez a proposta em junho, ele ofereceu R$2 milhões por mês para o Gabigol e um projeto de longo prazo para que ele seja o rosto da reconstrução do clube. Né? O Gabigol, que tem história aqui, ele foi revelado, jogou aqui de 2013 a 2016, teve uma pequena passagem em 2018 antes de ir para o Flamengo. E a expectativa do Gabigol, segundo ele, é que caso saia, ele quer priorizar um clube que dispute a Libertadores e ofereça a chance de voltar à seleção, que claramente não é o caso do Santos. Eu sou contra essa contratação, essa é a minha opinião, é claro, né? Eu não acho que faz sentido a gente pagar R$2 milhões para um jogador que não está desempenhando ultimamente, né? Ele voltou agora a jogar. Claro que aqui no Santos ele é melhor do que quase todos os nossos jogadores, porém não é garantia que é um jogador que vai ajudar a gente. Eu prefiro gastar esse dinheiro em alguns jogadores que podem ajudar do que um só que tem a situação midiática, pode trazer um retorno em venda de camisa e até fazer um gol, mas não é um time inteiro, né? Então, eu acho que, como eu falei de novo, quando a gente falou do Galo, o Santos tem que ser assertivo nas contratações. Eu sou a favor de pagar em jogadores, em peças que ajudem o sistema do Santos, do que em um jogador badalado, midiático, que talvez não resolva, né? Se ele se machuca, por exemplo, pronto, a gente já tem 2 milhões sendo gastos e sem nenhum retorno técnico. Então, eu sou contra, espero que o Santos revise esse interesse, né? E, bom, vamos falar do segundo assunto agora, que é Miguelito. Por que Miguelito? Miguelito ele é dúvida para o próximo jogo, que vai ser contra o Ituano amanhã, porque ele contraiu uma virose na Bolívia, resultando em perdas de 6 quilos em uma semana. Ele está seguindo uma dieta hipercalórica, segundo foi noticiado, para ganhar massa, com proteínas, carboidratos e gorduras boas, e é incentivado a consumir grande quantidade de água para combater a desidratação sofrida. Ele voltou a treinar com bola no CT Pelé, mas apresenta perda de muscular evidente. O departamento médico e a comissão técnica fazem trabalho gradativo para ajudar na recuperação física. O Santos espera que ele possa retornar nos jogos finais da Série B após recuperar a forma física. Então, o Miguelito, que é um jogador que é muito pedido pela torcida, depois de uma excelente passagem pela seleção nessa última data FIFA, voltou aqui sem condições de jogo, o que é uma pena, né, para o torcedor santista, que esperava já vê-lo jogando com a camisa e mostrando o porquê ele deve ser escalado, mas infelizmente ele está sem condições e não tem muito o que fazer, né? O torcedor vai ter que aguardar. Esse caso, não acho que tenha um culpado ou alguma coisa assim, só o Santos tem que fazer o melhor possível para garantir uma volta dele sem danos, sem que force demais, até porque não vai ser o Miguelito que vai decidir a nossa situação na Série B, mas é um jogador que agrega bastante, então eu espero que volte na melhor forma.
Então é importante ter essa atualização do Miguelito, que é um ativo importante para o clube. E agora, o assunto que, na minha opinião, foi o principal da semana, o acidente do Morelos, né? Então, para quem não viu, o Alfredo Morelos, né, se envolveu em um acidente de carro na Colômbia na última terça-feira, dirigindo embriagado. Um motociclista foi gravemente ferido no acidente e permanece hospitalizado. O Morelos foi detido, multado e deverá prestar serviço comunitário. Então, o contrato do Morelos, né, com o Santos, ele vai até dezembro de 2026. O atacante recebe atualmente 350 mil mensais, divididos entre Santos e Atlético Nacional, mas o valor pode voltar a 900 mil reais em 2024, caso o Santos retorne à Série A do Brasileirão. Ele foi contratado pelo Santos em 2023, como nós falamos, por responsabilidade do Galo, né, além da diretoria, mas o Galo indicando para jogo, e ele não se adaptou ao estilo de jogo, né? Ele foi emprestado ao Atlético Nacional, onde ele tem um desempenho até que razoável, 7 gols e 1 assistência em 15 jogos, dá mais ou menos uma média de meio gol por jogo. E aí há o debate sobre a rescisão, né? Parte da diretoria acredita que o acidente e a detenção de Morelos são motivos suficientes para uma rescisão sem custos. Outros dirigentes defendem que apenas o Atlético Nacional, como clube responsável pelo empréstimo, poderia tomar essa decisão sem afetar o Santos. A posição do Santos é que não há um consenso e o caso está em análise em diferentes departamentos. O Alexandre Galo, executivo de futebol, ofereceu apoio ao jogador e está em contato com seu staff e com o Atlético Nacional para atualizações. O Morelos está em sua casa em Medellín, recuperando-se emocionalmente do acidente e aguardando os processos burocráticos. Não há previsão para seu retorno aos campos. Bom, pessoal, nesse caso, a minha opinião, e não só a minha opinião, como pelo que eu vi, diversos outros canais jornalísticos consultaram advogados, pessoas especialistas nessa questão, acham que não há base suficiente para o Santos rescindir com o Morelos. Por quê? O Morelos ele não fez nada que envolva o seu contrato do Santos. Claro que há passível talvez uma punição de multa por queimar a imagem do clube e também até do Atlético Nacional, mas ele não estava indo para o jogo, ele não perdeu um jogo, não perdeu um treino, por exemplo, e mesmo que se perdesse, não é um motivo para a rescisão do jogador, então não matou ninguém, então não é um caso que haja explicação suficiente, haja base jurídica para poder rescindir o jogador, e caso o Santos decida tentar a rescisão, pode acarretar num processo trabalhista contra o Santos que seja muito prejudicial financeiramente e obrigue o Santos a pagar o que deve ao Morelos até o final do seu contrato. Então, eu espero que o Santos não haja com emoção, até porque eles que estão no comando, não podem agir como torcedor, eles têm que agir com base jurídica, né? De forma técnica, não de forma passional. Então, esses foram os 5 assuntos da semana. Antes de terminar, como sempre, vamos falar da agenda de jogos, né, para o torcedor acompanhar essa semana. O Santos, essa semana tem esses jogos. Amanhã, segunda-feira, às 7 horas, vai jogar contra o Ituano, fora de casa pela Série B, e 7h30 joga contra o Mirassol pelo Brasileirão de Aspirantes, né, o time sub-23 pela fase de grupos. Já dia 31 de outubro, na quinta-feira, o Santos vai encarar o São José pela Copa Paulista Feminina, semifinal, e sábado enfrenta 4h30 o Vila Nova pela Série B, o time profissional. Já no domingo, os 2 times da base jogam semifinal do Paulista, o Santos contra o Novo Horizontino no Sub-13, e às 10h40 o Santos pega o Esfera no Sub-14, também semifinal do Paulista. Tá aí a agenda para o torcedor que quiser acompanhar os jogos do Santos essa semana. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, não deixe de curtir, compartilhar, se inscrever no canal Blog Sou Santista. Se possível, se torne membro do canal, apenas R$ 2,99, e você participa de um grupo exclusivo com outros membros e o pessoal aqui do blog. Nos siga também no Instagram, TikTok, Kuai, @blog Sou Santista, e espero que vocês tenham gostado. Nos vemos domingo que vem. Até uma próxima, torcedor, e tchau, tchau.